Bom dia, meu colega médico, minha colega médica. Sabadou com mais tricologia. Hoje a nossa aula vai ser de exames laboratoriais na tricologia. Seja muito bem-vindo, Dr. Nassip. Exames laboratoriais, Dr. Nassip é endocrinologista. Então, com certeza, no seu consultório, você deve receber queixa aí de pacientes homens e mulheres com queda de cabelo, né? E muitas das vezes a endocrinologia tem muita interface aí com a tricologia. Então, hoje nós vamos desmistificar, nós vamos aprofundar com conteúdo de valor de exames laboratoriais na tricologia, o que solicitar, como interpretar e como resolver a queixa do seu paciente, principalmente aí nas alopécias cicatriciais. Quando a gente fala aí no eflúvio telógeno, também, quando a gente fala aí numa alopécia androgenética, quando a gente fala aí, por exemplo, num líquen plano pilar, numa frontal fibrosante. Bom dia, Felipe. Bom dia, Tiago. Estamos aí iniciando mais uma aula ao vivo. Hoje o tema é laboratorial, hein? Exames laboratoriais, principalmente na alopécia cicatricial. Me conta aí se você já está sabendo. Nós estamos com as matrículas abertas. Deixa eu colocar esse microfone. Me dê um retorno. O áudio tá ok? Tudo ok aí com o nosso microfone, com o nosso áudio? Então, comente turma 3 para você receber. Eu vou te chamar aí no direct. Comente turma 3 para você receber aí todas as informações das matrículas da nossa terceira turma da formação online. A gente ainda está com uma vaga para o presencial, ou seja, você adquirindo a formação online em tricologia, automaticamente, se você for o próximo inscrito, que a gente está com uma vaga, você já vem sem pagar mais nada por isso no nosso fellow presencial, numa cirurgia de transplante de fio longo de sobrancelha na técnica asiática. Laboratoriais, colocando o título da aula aqui. Me deem um retorno se o áudio está ok. Nas alopécias cicatriciais. Já aproveita, se você quiser fazer algum comentário, já mandar aí o seu comentário, sua dúvida. Em algum caso que você esteja atendendo aí no consultório, em relação à tricologia, a nossa comunidade foi criada para ajudar vocês, para ajudar aí os médicos, né? Já estou aqui com o nosso roteiro da nossa aula. Então, bora começar nosso aulão de exames laboratoriais. Se você tem alguma, já quer deixar aí alguma pergunta. Bora então. O que realmente pedir aí de exames laboratoriais, como interpretar, para a gente não ficar também pedindo exames demais e nem deixar de esquecer de pedir algum exame também, tem isso, tá? Então, eu quero que você me dê o retorno se está conseguindo me escutar direitinho em relação ao áudio, porque nós vamos, igual a gente fez ontem, um aulão de tricoscopia. Se você não conseguiu acompanhar ao vivo, eu coloquei os melhores momentos lá no feed. Quando terminar essa aula aqui ao vivo, vocês podem... Obrigado pelo retorno aí, Dr. Nassip. Vocês podem acessar o feed, porque lá está os melhores momentos da aula de ontem, do aulão de ontem de tricoscopia. A tricoscopia é um exame importante para todos os médicos que fazem tricologia, tá? Muito valiosa essa informação. Então, sobre exames laboratoriais, né?
o que realmente pedir, como interpretar, qual é o intervalo que a gente vai solicitar esses exames. Eu gosto sempre de deixar um roteiro aqui para nós, para eu também não deixar de passar a mensagem que eu gostaria para vocês, tá? É super importante, deixa eu só posicionar melhor aqui a nossa tela, ótimo. É super importante, médico, você entender que o nosso público aqui, esse perfil foi criado para médicos interessados em tricologia. A tricologia clínica e a tricologia cirúrgica. Não tem como a gente separar a parte de tricologia clínica de tricologia cirúrgica. Então, assim, todo médico tricologista obrigatoriamente tem que fazer transplante capilar? Não. Mas todo médico que faz transplante capilar é importante ter esse conhecimento da tricologia clínica. Então, por isso que é importante esse conhecimento de qual alopécia que eu estou diante, quando que eu vou indicar essa cirurgia de transplante capilar. Será que realmente eu estou diante aí de uma alopécia androgenética que cabe um transplante capilar? Ou estou, por exemplo, diante de uma FAPD? Entendendo que a FAPD é um diagnóstico diferencial de calvície que se parece muito com uma calvície, se parece muito com uma androgenética. Só que, na verdade, é uma alopécia cicatricial linfocítica que, se não tratada em tempo hábil, vira cicatriz e o transplante capilar aí não pega. Então, por isso é importante um conhecimento da tricologia clínica para aquele médico que executa o transplante capilar. Por isso que a formação online em tricologia, a gente está com a 3ª turma aberta e o próximo inscrito vai ganhar um acompanhamento presencial comigo no transplante de fio longo de sobrancelha na técnica asiática. Então, você, médico, terá acesso aí a mais de 75 aulas, com PDF dessas aulas, com desde anatomia da pele, anatomia do folículo piloso, depois passando por todos os exames físicos, desde exame físico, né, a olho nu e a tricoscopia, e também todas as alopécias, inclusive as alopécias cicatriciais. Então, hoje, o objetivo da nossa aula é o seguinte, é ensinar o raciocínio prático dos exames laboratoriais nas alopécias cicatriciais, evitando tanto a solicitação excessiva quanto a investigação insuficiente. Lembrando que o médico que entrar na 3ª turma da formação online, que a gente está com matrículas abertas, só que por tempo limitadíssimo, vai ter acesso a um suporte comigo durante 3 anos. Então, eu tripliquei o acesso da formação online para 3 anos. O que isso significa? Vocês terão um suporte comigo durante esses 3 anos no nosso grupo da formação no Telegram. Além disso, você vai poder assistir as aulas quantas vezes quiser, reassistir, dar pause, voltar, falar com que o áudio da aula fique mais rápido ou até mesmo mais lento e imprimir todo o PDF, todas as imagens, todas as tabelas que eu entro, como que eu formatei essas aulas. Acesso à base de dados, Cielo, PubMed, UpToDate, referências de livros, por exemplo, da prova de título de dermatologia, Belda, Azulay, Sampaio, Antonella Tostes. Então, toda a nossa literatura de tricologia nacional e internacional baseado na ciência. Além, é claro, das últimas novidades aí dos congressos internacionais e nacionais que eu participo de grupo de estudo. Então, a gente está estudando juntos e formando essa comunidade médica, tá? Então, assim, médico, vamos lá. Abertura aqui da nossa
do nosso aulão de exames laboratoriais na tricologia, né? Se eu pudesse, então, escolher um dos maiores erros que eu vejo na tricologia hoje, seria exatamente esse. É a solicitação de exames laboratoriais, muitas vezes aí sem entender a doença que está causando essa alopecia cicatricial. Então, às vezes, eu vejo colegas aí na dúvida, né? Pedindo ANA, pedindo FAM, hormônios, vitaminas, ferritina, zinco, vitamina D, vitamina B12, testo, DH, EA, prolactina, dezenas aí de exames para um paciente, por exemplo, com um líquen plano pilar clássico. Então, pera lá, a gente precisa de um raciocínio clínico. É o que eu venho falando aqui da nova era da tricologia, que é baseada no raciocínio clínico. E o oposto também acontece. Eu vejo colegas aí comendo bola na tricologia porque não pediu o exame que era para ser pedido. Gente, eu falo isso porque eu passei por isso no início da minha carreira, né? Hoje, com 12 anos de formada, aí a gente já tem uma estradinha que já percorremos, mas no início da nossa formação como especialista, a gente come bola mesmo, né? Então, por exemplo, pacientes aí com lúpus cutâneo sendo tratado durante meses sem uma investigação adequada. Hoje, então, eu vou mostrar exatamente quais exames pedir em cada cenário, né? E principalmente o porquê. Então, se você está aqui comigo nessa aula ao vivo, envia para um colega médico, envia para um colega médico aí que atende pacientes no dia a dia, que solicita exames para o dia a dia, porque hoje a gente não faz nenhuma especialidade médica sem os exames complementares. É o que eu falei ontem na nossa aula de tricoscopia. São exames complementares, a gente precisa deles para chegar num diagnóstico coerente com o nosso paciente, para a gente entregar um resultado de excelência. Então, se você é médico, está aqui comigo, envia para outro colega médico que solicita exames aí no dia a dia, porque eu tenho certeza que essa aula vai agregar no dia a dia do médico. Então, vamos lá. Primeira questão, primeiro bloco da aula aí que eu já quero falar com vocês é a biópsia. A biópsia na alopecia cicatricial é o exame mais importante, tá? Então, antes da gente falar aí no laboratório, nos exames de sangue, no exame de urina, antes da gente falar no laboratório, é importante a gente falar da biópsia. A alopecia cicatricial é diagnóstico clínico, tricoscópico e histopatológico. Não pulem etapa, é super importante para a gente chegar num diagnóstico aí de frontal fibrosante, a paciente ter passado pela biópsia. Nenhum exame laboratorial vai substituir uma biópsia quando a questão é alopecia cicatricial. Então, o que eu mais recebo dos meus alunos dentro da formação são dúvidas em alopecia cicatricial. Então, por exemplo, o laboratório, o exame laboratorial, o exame de sangue, ele não vai conseguir diferenciar um LPP de uma AFF, ele não vai conseguir diferenciar uma foliculite decalvante de uma dissecante, ele não vai conseguir diferenciar uma FAPD de um LPP. Quem faz isso? É o conjunto ali da clínica, da tricoscopia e da histopatologia. Então, se você não sabe qual alopecia cicatricial você está tratando, médico, o problema não é a falta dos exames laboratoriais. O problema é a falta de diagnóstico. Gente, eu lavei meu cabelo agora, então, assim, o ao vivo é isso, né? O ao vivo é isso, a gente está aqui estudando bastante no sábado. Então, o que eu quero dizer, médico? A gente imagina o seguinte cenário. Estamos lidando com um paciente que você está tratando, tá aí com a prescrição em dia, por exemplo, um inibidor da 5-alfa redutase, um minoxidil, tá aí no protocolo da MMP,
Mas sabe aquele paciente que não tem o resultado igual o outro dentro do seu consultório? Você está fazendo quase a mesma coisa, a mesma conduta, mas aquele paciente não tem resultado médico. Então, você já tem que partir do pressuposto aí que será que você não está com um diagnóstico errado? Já aconteceu isso comigo no consultório. Eu lidando ali com um paciente, tratando uma alopecia androgenética, e ele estava realmente estacionando aí, não está aí avançando a questão da alopecia androgenética, né, do afinamento do cabelo, mas ele não estava tendo resultado igual os meus outros pacientes tinham. Então, na verdade, eu não precisava pedir mais exames para ele. Eu precisava voltar um pouco atrás para rever a questão diagnóstica. E eu expliquei isso para ele. Assim eu fiz. A gente fez a biópsia e veio um resultado de FAPD. Fibrosation, alopecia com padrão de distribuição. Ou seja, uma alopécia cicatricial linfocítica com um padrão de distribuição muito parecido com uma alopécia androgenética. Então, aqui a gente entra com um raciocínio que estou acompanhando o paciente, tratando esse paciente, mas ele não está tendo o resultado que eu gostaria, que eu sei que eu consigo entregar, eu preciso voltar atrás para biopsiar. Bom dia, Lucília. Bom dia, Yuliese. Bom dia, Iris. Estamos aqui na aula de laboratório nas alopécias cicatriciais. Muito bem. Então, o áudio está tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Me deem um retorno, por gentileza. Me contem aí se você já atendeu um paciente com queda de cabelo, pediu o laboratório não acusou nada e você ficou assim, o que eu faço com esse paciente? Acontece, viu? Acontece da gente, não é mesmo, doutor Nassip? Acontece de o paciente assim, reclamando, afoito, pelo amor de Deus, doutor, meu cabelo tá caindo, vamos investigar. Você pede ali um screening, uma investigação laboratorial, exame de sangue, exame de urina, né, para ver se tem uma infecção de urina aí subclínica, ou seja, o paciente sem sinal ou sintoma, mas com uma alteração aí. Porém, quando vem o resultado, o exame tá lindo, o exame tá lindo. E aí? E aí? É aí que entra os possíveis diagnósticos diferenciais de queda de cabelo, que são as alopécias cicatriciais. Então, medicina não é regra, medicina não é 880. Então, se você tem um paciente com queda de cabelo, o exame laboratorial está vindo lindo, maravilhoso, é hora de rever o diagnóstico deste paciente. Será que é somente uma queda exagerada, um eflúvio telógeno, ou se tem uma alopécia cicatricial subjacente? É por isso a importância de vocês estarem comigo dentro da formação online em tricologia, porque a gente vai seguir todo esse raciocínio lógico e clínico. A nova era da tricologia é basicamente você ter um raciocínio clínico estruturado para atender todo e qualquer paciente com queixa de queda de cabelo, afinamento de cabelo, perda de densidade. Então, nós estamos aqui, entrando no bloco 2 da aula. Hidratem-se, tomem água. Doutor Nassip, você que está comigo aqui online, me conta aí um último paciente, você como endocrinologista, me conta aí um último paciente seu com essa queixa de queda de cabelo. Como é que foi? Como é que ele chegou no consultório? Gente, porque isso é angustiante. Para o paciente, é a pior queixa. A pior queixa da vida é essa. Sempre valorize a queixa do seu paciente. Compartilha com a gente, se você tiver à vontade, sobre como que foi a angústia desse paciente no consultório de endocrinologia.
essa angústia do paciente sobre queda de cabelo. Bora para o bloco 2, enquanto a gente tem aí um relato de um colega. Tomem água, cuidem do cabelo de vocês, cuidem do cabelo dos seus pacientes. Vem para a formação online comigo. Aqui na formação online, você entrando nessa turma agora, você vai, o próximo a entrar, né, que a gente tem mais uma vaga só. O próximo a entrar vai participar comigo, presencial, em um transplante de sobrancelha, fio longo, técnica asiática. Então, além de você entrar na comunidade da formação online, você vai ganhar, sem pagar mais nada por isso, um fellow presencial. Caso clínico enviado por um colega endocrinologista com a gente aqui na aula. Mulher, 50 anos, sem reposição hormonal, cabelo afinando e vários sintomas da menopausa, taxas hormonais baixas. Então, imagina para uma mulher de 50 anos, com sintomas da menopausa, já passando por várias questões de autoconfiança, autoestima, cursando ainda com um cabelo fino. Então, quando a gente está diante, Dr. Nassip, de um cabelo fino, de um cabelo afinando, a gente tem que pensar em algumas possibilidades. Quais são os diagnósticos diferenciais de cabelo afinando? A gente tem que pensar aí numa alopécia senil, a gente tem que pensar aí numa alopécia androgenética ou calvície. A gente tem que pensar nas alopécias cicatriciais, como FAPD, que é alopécia fibrosante com padrão de distribuição semelhante a uma androgenética. Então, principalmente, esses 3 diagnósticos diferenciais. Qual é a principal hipótese diagnóstica com poucos dados relatados por escrito? Calvície, calvície feminina. Entrando como diagnóstico diferencial, alopécia senil. Então, a alopécia senil, você vai ver um afinamento do cabelo universal. O que seria universal? Na alopécia androgenética, a gente vai ter um afinamento do cabelo mais aqui no topo da cabeça, que é onde tem mais sensibilidade ao DHT. E aqui na nuca, não. Agora, na senil, você vai ter um afinamento aqui na nuca também. E na FAPD, você vai ter uma distribuição muito parecida com a androgenética. Então, vai ser aqui também na região do topo da cabeça. E como você vai diferenciar, meu colega endocrinologista, uma androgenética de uma FAPD que se apresenta de forma semelhante aqui? A gente precisa avaliar com a tricoscopia. Se eu vou ter uma descamação no couro cabeludo, se eu vou ter sintoma nesse couro cabeludo de tricodínia, de ardência, de eritema. Então, a gente vai conseguir pensar numa FAPD já no exame físico. Mas o que vai bater o martelo? O que vai me dar seguridade ali no diagnóstico? É a biópsia. FAPD, vou escrever aqui para você, FAPD, exatamente, é alopécia fibrosante, alopécia, com padrão de distribuição. É uma alopécia cicatricial linfocítica. Então, ao invés de ser simplesmente uma calvície que cursa com afinamento, com diminuição da fase anágena, o cabelo vai afinando, até sumir, existe algo a mais. É outra classificação de alopécia, está dentro das alopécias cicatriciais linfocíticas, ou seja, existe o enxame de linfócitos ali acometendo a região do folículo piloso,
na região das células-tronco, nível médio ali do folículo piloso, onde tem as células-tronco, a região do bulge. Então, se existe linfócitos ali, na região do bulge, nós temos uma destruição desse folículo piloso virando cicatriz. Então, na FAPD, existe afinamento do cabelo, existe afinamento do cabelo numa distribuição muito parecida com uma calvície, mas é uma alopécia cicatricial, ou seja, se não tratada em tempo hábil, tempo é cabelo, esse cabelo é substituído por fibrose, é substituído por cicatriz, ele deixa de existir ali e o paciente fica com ausência de fios permanente. Então, a FAPD é um diagnóstico diferencial com alopecia androgenética, que apresenta-se tanto em homens quanto mulheres, mas a FAPD vão ter mais dados clínicos, como, por exemplo, dor, ardor, eritema no couro cabeludo, uma descamação mais aderida ao redor do folículo piloso. E como que a gente faz esse diagnóstico? Através de uma biópsia. Então, faz parte da investigação quando o paciente apresenta com afinamento do cabelo. Afinamento do cabelo não é sinônimo de alopecia androgenética. Afinamento do cabelo é sinônimo que está acontecendo uma miniaturização do folículo, mas às custas de quem? De uma alopecia senil, de um envelhecimento natural do fio, de uma alopecia androgenética, que é um afinamento hormonal e genético, ou uma FAPD, que é um ataque de linfócitos na região de células-tronco, dentro do folículo piloso, na região de bulge. Além de outros diagnósticos diferenciais secundários aí, que agora não vem ao caso. Então, por isso que eu falo, independente da especialidade que nós temos, seja dermatologista, endocrinologista, cardiologista, geriatra, generalistas, independente da especialidade médica, aquele médico que lida com queda de cabelo no consultório precisa entender da tricologia clínica. E eu consigo te explicar isso de forma online com as nossas, tem mais de 75 aulas disponíveis para vocês na formação online em tricologia, que vocês terão acesso durante 3 anos, além de conseguir imprimir as aulas em PDF, salvar as aulas, dessa maneira, com o meu suporte também durante esses 3 anos, entrando na 3ª turma da formação online. Meu colega endócrino conseguir te explicar o que é uma FAPD, mande aí mais comentários ou dúvidas, caso eu não conseguir te explicar de uma maneira tão assertiva, tá? Bom, continuando aqui, o bloco 2, uma pergunta, né, aqui para vocês. Qual exame altera sua conduta? Essa deve ser a pergunta antes de solicitar qualquer exame. Então, assim, qual exame que eu vou precisar realmente pedir que vai mudar a minha conduta? Por exemplo, eu vou pedir uma vitamina D, mas se essa vitamina D vier um nível abaixo ou acima do esperado, se eu repor, vai ajudar o paciente? Vai. Então, aí eu vou pedir esse exame. Então, por exemplo, um paciente com líquen plano pilar, que aí, doutor Nassip, faz um diagnóstico diferencial também com a FAPD. Então, eu vou solicitar o ferro, a ferritina. Bom dia, doutora Adriene Gontijo, tudo bom? Você é de BH, não é, doutora? Me lembra? Então, no líquen plano pilar, a gente vai solicitar aí o ferro, a ferritina, o zinco, a vitamina D3. A gente vai solicitar perfil hormonal como testosterona livre e total. Isso vai mudar o tratamento de forma geral? Vai mudar. Por quê?
Se vier uma vitamina D abaixo ali de 40, a gente vai repor. Se vier um zinco abaixo de 100, já estou dando spoiler aí nos valores, que a gente vai falar sobre valores, eu vou repor. Mas vai mudar o tratamento imunomodulador? Quando eu for prescrever aí uma hidroxicloroquina ou um metotrexato ou um corticoide durante curto prazo, não vai mudar. Então, você, colega médico, precisa ter muita categorização, você precisa ter muita ciência de os exames que eu solicitar para o meu paciente vão mudar o prognóstico da doença, vão mudar a evolução dessa condição? Se sim, a gente vai solicitar esse exame. Porque o objetivo clínico ali vai ser exatamente melhorar a densidade do cabelo, diminuir o afinamento, diminuir a queda. Então, a gente só vai pedir os exames que realmente vão mudar a evolução desta condição. Ou seja, como a gente tem um diagnóstico aí clínico e histopatológico, os exames laboratoriais, eles vão ser solicitados antes de iniciar uma terapia sistêmica e para monitorar aquele paciente. Uma vez que são alopécias, a gente está falando das alopécias cicatriciais, uma vez que essas alopécias cicatriciais, elas têm tratamento, elas têm como conservar os cabelos que ainda existem, mas elas não têm cura. Então, o paciente ele vai cursar com um tratamento ali contínuo. Eu preciso monitorar a função renal, função hepática. Eu preciso monitorar a questão do hemograma para ver se tem ou não anemia associada. As vitaminas, se está havendo aí espoliação de alguma coisa. Então, para monitoramento, o acompanhamento através dos exames, eles são muito importantes. Então, por exemplo, diante aí de uma FAPD, de outra alopécia linfocítica como LPP, frontal fibrosante, antes da hidroxicloroquina, a gente precisa ver o perfil desse paciente. A gente precisa ver aí o hemograma, TGO, TGP, creatinina, ureia, G6PD, quando disponível, e a avaliação oftalmológica e cardiológica também iniciais. Não esquecermos disso, porque quando fala de exames laboratoriais, eu já quero incluir também a interface com outros colegas especialistas. Porque a gente precisa saber a farmacologia da terapia. Então, eu preciso saber que a hidroxicloroquina vai poder intervir aí no acometimento ocular, vai poder intervir aí na questão cardíaca. Então, por isso é importante esse acompanhamento mútuo dos outros colegas e especialistas. Antes, o metotrexato, além do que eu já falei aí da hidroxicloroquina, gama-GT, fosfatase alcalina, as sorologias de hepatite, de HIV, de sífilis, o beta-HCG também para todos os pacientes que forem iniciar, mulher em idade fértil, terapia e a longo prazo com os antimaláricos ou poupadores de corticoide, não podemos esquecer, né? Olá, Ítalo, bom dia. Anne, bom dia. Me deem um retorno se o áudio está tudo bem. Estamos falando aqui de alopécias cicatriciais e exames laboratoriais. O áudio está tudo certinho aí para vocês? Então, quando a gente fala em alopécias cicatriciais, a gente pensa principalmente aí nas linfocíticas e também nas neutrofílicas e mistas, né? Então, são vários diagnósticos diferenciais. Já passamos aqui na AFF, na LPP, na FAPD, temos as neutrofílicas também, como, por exemplo, a dissecante, a decalvante, a central cicatricial centrífuga. E temos as alopécias de tração também, que são cicatriciais. E a gente não pode deixar de comentar. Que bom, Ítalo. Que bom, Anne. A gente não pode deixar de comentar nos inibidores da JAK. Inibidores da JAK na alopécia areata. Então, dentro da nossa formação, eu coloquei todas as terapias
para todas as condições de alopécia. Lembrando que nós estamos com a turma 3 da formação, com as matrículas abertas. Eu ainda estou com uma vaga disponível para o presencial. É só você comentar aqui, turma 3, para receber o link da inscrição. A nossa formação online em tricologia são mais de 75 aulas gravadas e tem a parte em PDF também. Tudo de alopécia, desde anatomia da pele, anatomia do folículo piloso, passando por todo o exame físico, por toda a tricoscopia, por todas as alopécias e cirurgias de transplante. Fio longo, FUE, teoria sobre também FUT. Então, se você é médico e atua no transplante capilar, na tricologia clínica, você precisa estar comigo. Você vai ter um acesso direto comigo, um suporte direto comigo durante 3 anos. A gente triplicou o tempo de acesso. Durante 3 anos, acesso à plataforma, acesso ao grupo do Telegram. E o próximo inscrito vai ter o fellow presencial sem pagar mais nada por isso. Então, só comentar aqui turma 3 ou no final da aula e lá no link da bio para ter acesso à inscrição, tirar suas dúvidas comigo e com a minha equipe. Estamos com matrículas abertas e o tempo limitadíssimo, tá? Vamos voltar aqui então nos inibidores da JAK, pensando aí na alopecia areata. O que a gente vai solicitar de exame laboratorial? Hemograma, o perfil lipídico, função hepática, TGO, TGP, função renal, creatinina, sorologias de hepatite, sífilis, HIV. E a gente vai pedir também IGRA ou PPD, tá? Então, a alopecia areata, ela não entra, né? Igual a gente estava discutindo no início da aula com o nosso colega endocrinologista. A alopecia areata, ela não vai entrar no quesito de alopecia cicatricial, que é o tema da aula aqui, tá? Mas a alopecia areata, ela tem várias apresentações. Então, quais são as apresentações da alopecia areata? A mais típica que a gente tem é a em placa única. É quando a gente tem uma área com ausência de cabelo. Pode aparecer no couro cabeludo, pode aparecer na sobrancelha, houve uma falha aí na sobrancelha. Quais são os diagnósticos diferenciais? Uma alopecia areata, o eflúvio telógeno, uma alopecia cicatricial, uma frontal fibrosante. Então, a alopecia areata que a gente mais está acostumado na apresentação é a de placa única. Mas existe a de múltiplas placas, existe a total, houve perda aí total de cabelo no couro cabeludo, e a universal, que é quando existe perda de cabelo no corpo inteiro. Existe também a difusa. O que é a difusa, Sumaia? É quando você não tem uma placa de alopécia, mas sim você vai ter perda difusamente, que vai fazer diagnóstico diferencial aí com uma androgenética, com uma FAPD, com uma outra cicatricial linfocítica. Então, dependendo da gravidade de apresentação da alopecia areata, a gente vai precisar entrar com medicação oral, a gente vai precisar entrar com os imunobiológicos, que são os inibidores da JAK, que já foram liberados aí tanto pelo Conselho Americano, lá nos Estados Unidos, como aqui pela Anvisa também no Brasil, né? Então, a gente vai solicitar esses exames laboratoriais antes do início, porque se houver uma tuberculose latente, se houver um HIV positivo, que o paciente nem sabe, se houver alguma infecção concomitante, eu não posso entrar com esse inibidor da JAK que vai imunomodular o organismo, entendeu? Gente, um outro diagnóstico que eu quero entrar aqui agora, que tem crescido muito, né, é alopecia frontal fibrosante. Inclusive,
eu montei aqui um resumo da aula, atenção quem está aqui comigo online, quem está aqui comigo ao vivo. Eu montei um resumo da aula de laboratorial. Se você quer que eu te mande no seu direct esse resumo da aula laboratorial, é só você comentar aqui, ó, turma 3, comenta aqui, turma 3, que eu vou te enviar o resumo da aula de laboratorial para alopécias cicatriciais. Comenta aqui agora, né, nos comentários, comentar nos comentários. Turma 3, para vocês receberem individualmente lá no direct o resumo dessa aula que eu preparei para enviar para quem tem interesse, para quem está comigo aqui ao vivo e comentar o turma 3, tá? Bom, agora, no módulo 4, ai, gente, essa vida de cabelo molhado. Módulo 4, nós vamos entrar aqui na alopécia frontal fibrosante. É o boom aí, o frontal fibrosante. Eu falo que é a condição do século. Como que esse diagnóstico tem aumentado? Que é a alopécia frontal fibrosante. A alopécia frontal fibrosante tá chegando muitos casos no consultório. Imagina o cenário, aquela mulher que está perdendo sobrancelha. Está perdendo sobrancelha e ela não teve o histórico de excesso de pinçamento. Então, perda da sobrancelha e perda da linha de implantação. Este é o cenário atual do público, principalmente feminino, não é exclusivo do público feminino, mas é principalmente com perda da sobrancelha e perda da linha de implantação. Bem-vindos à alopécia frontal fibrosante. Então, muitos colegas transformam a frontal fibrosante em uma investigação hormonal e isso geralmente é um erro. A frontal fibrosante não é uma condição hormonal, é uma questão inflamatória cicatricial. Quais são os exames mais úteis aí, já que a gente está numa aula de exames laboratoriais exclusiva para médicos? Hemograma, TSH, T4 livre, vitamina D3, zinco, B12, ferro e ferritina. E os hormônios sexuais aí na frontal fibrosante? Somente a gente vai solicitar quando houver irregularidade menstrual, hiperandrogenismo, uma acne associada, hirsutismo e até mesmo suspeita de SOP, tá? Qual que é a mensagem importante aqui, colega? A frontal fibrosante, ela não é causada por uma deficiência de vitamina D, tá? Ela não é causada por uma ferritina baixa e também não é causada por uma deficiência de zinco. Porém, a deficiência desses a deficiência dessas vitaminas podem estar correlacionadas com uma piora desta apresentação clínica. Lembrem-se disso na hora da sua paciente te instigar. Doutor, doutora, a minha vitamina D estava baixa. Isso foi a causa? Não, tá? Anotando aí, doutor Ramon, doutor Nassip, presentes aqui, sejam bem-vindos. Ó, quem quiser o resumo da aula, só colocar aqui nos comentários, turma 3, que eu vou enviar no seu direct o resumo da aula. E vocês aproveitam e entram na formação online, que o próximo inscrito, a gente está com uma vaga só, vai ter acesso aí ao nosso fellow presencial, transplante de sobrancelha, fio longo, técnica asiática, tá? Próxima condição de alopécia cicatricial, prepara o lápis aí, ó, caneta, lúpus cutâneo crônico. Aqui, ó, a história vai mudar completamente, porque agora vai existir uma possibilidade, sim, de doença sistêmica associada. Vamos falar de interfaces de especialidades? Então, agora a gente está entrando na interface da tricologia com reumatologia.
tricologia com clínica geral. Atenção, você, médico de qualquer especialidade, independente da sua especialidade clínica, cirúrgica, você atende paciente com queixa de queda de cabelo e o seu paciente quer ser assistido por você. Bom dia, doutora Carol Dermato, bem-vinda, querida. Quanto tempo, hein? Carol, dermatologista maravilhosa. Tá em JF, Carol? Me conta. Carol, a gente tá falando aqui, ó, de lúpus cutâneo e acometimento aqui, ó, no couro cabeludo. Quais são os exames? Anotem. Quais são os exames fundamentais aí? FAM, anti-DNA, anti-SM, anti-RO, anti-LA, C3, C4, VHS, PCR, proteinúria, hemograma. São os exames básicos. Se vocês quiserem, eu posso repetir para vocês também, só solicitar aqui que eu repito. E você comentando aqui, ó, turma 3, eu vou te mandar o resumo dessa aula com todos os diagnósticos, frontal fibrosante, FAPD, LPP, quais exames você tem que pedir, como investigar esses pacientes, tá? Então, no lúpus, o cenário muda, o cenário de investigação muda, vocês vão precisar solicitar exames específicos, porque pode haver a existência aí de uma condição sistêmica concomitante. Existe apenas a doença cutânea ou existe um lúpus sistêmico associado? Então, precisa pedir aí complemento, o FAM, o hemograma, além das vitaminas aí de corriqueiro, né? O médico deve pesquisar. O médico tricologista, tá? Eu não estou isentando a gente desse exame complementar no lúpus, não. É de competência aqui, ó, do médico tricologista. Pesquisar uma artralgia, uma fotossensibilidade, o fenômeno de Renault, úlceras orais, alterações aí renais e alterações hematológicas. Mensagem, gente, qual que é a mensagem do lúpus cutâneo? É uma alopécia cicatricial que mais frequentemente exige investigação imunológica ampla. Ô, gente, eu tô vendo que passou um gato aqui, eu preciso fechar a porta. Então, por isso que eu tô andando um pouquinho aqui, tá? Médico, no lúpus, existe a apresentação da alteração ali no couro cabeludo, beleza? Mas será que só é uma alteração de couro cabeludo ou existe uma alteração sistêmica? Gente, borboleta voando em mim aqui. Então, fechei a porta para o gato não entrar. O ao vivo é isso, né, meu povo de Deus. Então, no lúpus, a gente não vai somente ficar preocupado ali com aquela alteração no couro cabeludo. A gente vai precisar preocupar se existe uma alteração sistêmica. Então, é claro que você vai encaminhar para o reumato. Eu não estou falando que a gente tem que resolver tudo do paciente. Mas você já vai pesquisar isso na consulta que você está fazendo com o paciente, né? Bom, caramba, gente, já estamos aqui, ó, com quase 50 minutos de aula, hein? E aí, vocês estão gostando? Dá para ficar mais um pouquinho? Porque eu quero falar ainda sobre as neutrofílicas. Dá para continuar agora mesmo? Eu vou continuando aqui, se alguém precisar sair, eu entendo, tá? Então, meu povo, vamos lá, vamos continuar estudando. Então, a gente já passou por algumas alopécias cicatriciais linfocíticas, a gente passou aí pelo lúpus e agora a gente vai entrar na foliculite decalvante. Então, qual é um erro que é pedir um painel autoimune? Não faz sentido. A decalvante é uma condição neutrofílica. Os exames geralmente úteis, hemograma, PCR e VHS. Em alguns casos selecionados, a gente, claro, vai pedir a cultura bacteriana, o antibiograma.
e especialmente se houver uma secreção ativa, pústulas persistentes e a refratariedade aí terapêutica. Outro diagnóstico diferencial. Então, quando a gente fala em alopécias com foliculite, a gente pensa aí na decalvante. E agora a gente vai falar da dissecante, que é uma condição inflamatória neutrofílica também, que vai se apresentar com alterações neutrofílicas, alterações de alopécia, mas com infiltrado neutrofílico. E o laboratório aqui não precisa fazer toda aquela pesquisa exagerada. Quais são os exames úteis? O hemograma, o PCR, o VHS. E antes da gente iniciar a isotretinoína, lembrando que a dissecante faz parte aí da tétrade de oclusão folicular, incluindo aí o cisto pilonidal, a gente vai pedir antes de prescrever uma isotretinoína, você vai ver se o paciente aí não tem um histórico pessoal de depressão e vai solicitar aí um perfil lipídico, um perfil para avaliar rim e para avaliar também a questão hepática. Vamos supor, eu estou com um caso aqui no consultório de uma foliculite dissecante, uma foliculite decalvante, que não está respondendo às terapias corriqueiras, vou precisar entrar com os biológicos. Vamos fazer investigação. Se tem hepatite, o HIV, pedir o PPD, ou IGRA, se disponível, né? E, finalmente, a gente começou falando dela, né? Diante de um caso clínico que a gente estudou aí mais cedo. E, finalmente, a FAPD, que é a alopécia fibrosante com padrão de distribuição. Talvez é a condição aí que mais gera pedidos desnecessários. A FAPD não exige investigação hormonal extensa de rotina, a não ser que existam aí sinais clínicos, igual eu já pontuei anteriormente aqui na aula, como o hirsutismo, suspeita de SOP e tudo mais. Quais são os exames geralmente solicitados aí na FAPD? O hemograma, a ferritina, o THS, TSH. E também a gente tem um raciocínio que o diagnóstico da FAPD continua sendo um raciocínio clínico, o exame físico e o histopatológico. Então, sempre pensar que a biópsia aí também é bem-vinda na FAPD. Médico, vamos lá. Se eu pudesse deixar aí um mapa mental que você deve levar dessa aula de exames laboratoriais em alopécias cicatriciais, é o seguinte: líquen plano pilar, o laboratório para monitorar o seu tratamento. Frontal fibrosante, o laboratório direcionado, hormônios apenas quando houver indicação. Lúpus cutâneo, a gente vai precisar de uma investigação imunológica obrigatória para pesquisar a presença de uma condição sistêmica. Frontal fibrosante, laboratório também direcionado, hormônios apenas quando houver indicação. O lúpus cutâneo, igual eu já disse, né, a gente vai fazer essa investigação obrigatória. Quando a gente fala na foliculite decalvante, pensar em cultura. E na dissecante, pensar aí em monitorização terapêutica. E na FAPD, a gente pode evitar a solicitação dos exames aí em excesso. Então, médico, quem domina alopécias cicatriciais não é o médico que pede mais exames. É o médico que entende a fisiopatologia da doença e solicita apenas aí os exames que realmente vão mudar a conduta. É a nova era da tricologia que traz para nós todo esse raciocínio clínico para gerar mais resultado no seu consultório, você entregar mais resultado para o seu paciente sem solicitar exames desnecessários, tá? Médico, vamos lá, quem está aqui comigo ao vivo, comenta aqui nos comentários dessa aula qual é
alopecia cicatricial que gera mais dúvida no seu dia a dia, no seu consultório, seja ela um líquen plano pilar, uma frontal fibrosante, um lúpus cutâneo, uma decalvante, dissecante, porque na próxima aula eu vou aprofundar exatamente em alopécias cicatriciais, porque é um desafio de manejo para nós, tricologistas, eu entendo isso. As alopécias cicatriciais estão aí para desafiar o médico nesse raciocínio contínuo aí de alopécias cicatriciais, tá? Eu agradeço quem esteve aqui comigo. Se você tem alguma dúvida, alguma consideração, estou à disposição nos comentários dos posts, no direct. Entrem para conhecer a formação online em tricologia. Estamos aí com as matrículas abertas para a terceira turma. E agradeço a participação de vocês. Espero amanhã, na nossa próxima aula ao vivo, estaremos juntos para melhorar ainda mais o nosso entendimento na tricologia. Então, para você conseguir atender médico todo e qualquer caso de tricologia, vamos continuar presentes aqui na nossa comunidade. Muito, muito obrigada. Um sábado muito abençoado para vocês. E bora estudar cabelo. Um beijo!